Dando prosseguimento ao programa O Veredito, que nós levamos ao ar todas as segundas-feiras, às 21h30 pela ITV, canal 24 da NET, o programa O Veredito, sempre trazendo luminares do direito para levar informações à população, aos advogados e aos estudantes de direito que nos acompanham. Hoje nós temos a grata satisfação em estar aqui recebendo a renomada advogada, a doutora Emanuela Oliveira de Almeida Barros, advogada formada em 2000 pela Faculdade de Direito de Sorocaba, pela nossa querida FAD, e pós-graduada em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional, UNISO, no ano de 2006. Tem também curso de Prevenção à Violência pela Unip em 2010, tendo iniciado sua luta nos movimentos estudantis como presidente do Conselho de Representantes da Classe dos Alunos da Faculdade de Direito de Sorocaba. Logo formada coordenadora da comissão, logo após formada, ela passou a dirigir a comissão importante da Ordem dos Advogados do Brasil, que era levar diretamente à população de Sorocaba conhecimentos jurídicos, programa denominado OAB Vai aos Bairros, isso no ano de 2000 e 2003. Posteriormente, ela foi diretora adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Sorocaba, e sempre atuante em defesa dos direitos da mulher, entre outros, porque a doutora Emanuela é uma advogada militante de escola. Se eu fosse ler o currículo dela aqui, nós ficaríamos todo o programa. Então, doutora Emanuela, eu vou ficar nesses principais que nós falamos aqui agora, né? E nós vamos abrir para que a senhora possa fazer umas considerações iniciais, já dizendo de antemão que é uma satisfação, é um privilégio recebê-la aqui em nosso local, onde nós tratamos desses temas para a sociedade, para os advogados e para os estudantes, como eu já disse para a senhora. Então, João, eu que agradeço o convite, fico extremamente honrada, porque é um programa que, além de levar conhecimento jurídico para toda a população, fala também da questão da cidadania, que é tão importante, e como tudo que o senhor faz, tem sempre uma excelência, então estou muito feliz e honrada de poder participar. Olha, doutora Manuela, eu fico envaidecido ouvindo isso, vindo da senhora, uma advogada militante, corajosa, professora universitária, né? Enfim, uma mulher que realmente faz por merecer o título de advogada, com A maiúscula. Então, iniciando, doutora Emanuela, como nós vamos falar aqui hoje sobre esse tema, né, violência contra a mulher, que é recorrente em nosso país, eu gostaria de primeiro perguntar para a senhora, se é difícil conciliar as atividades de advogada, mãe, esposa e o magistério? Doutor, o senhor falou uma coisa muito importante. Para nós mulheres, realmente é muito difícil a gente conciliar tudo, né? Trabalho, filhos, a família, o marido, né? O lazer e muitas vezes as outras atividades que a gente acaba ao longo do tempo aí acolhendo. Mas a mulher, embora ela sempre faça, eu falo que a mulher não faz 2 turnos, ela faz 4, 5 turnos, a gente consegue, né, com um jeitinho e habilidade, poder fazer tudo e geralmente faz bem, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente puder fazer com vontade, né, com empenho, a gente consegue dar conta, mas que realmente é uma tarefa árdua, é assim. Muito bem, doutora Manuela. Eu gostaria de indagar, né? Nós temos observado que a senhora tem se especializado no combate na violência contra a mulher. Esse é o que a sociedade sorocabana conhece a doutora Emanuela, popularmente chamada de doutora Manu, né? Isso. Mas gostaria de saber da senhora, doutora, se a senhora, entre tantos ramos do direito, né, que existe no nosso edifício jurídico nacional, se a senhora atua somente nessa área, ou se atua em outros também? Então, João, eu gosto muito dessa área, né, da defesa da mulher, não só da mulher, mas da defesa das minorias, né, criança, adolescente, né, da questão do negro, da questão do idoso, da questão da população LGBT, mas eu escolhi um pouco dessa área da mulher, porque primeiro que eu sou mulher e eu aprendi desde lá da questão, quando eu fui ser estagiária na Defensoria Pública,
a gente fazia muito direito de família e eu via a dificuldade dessa mulher e a possibilidade de trabalhar com isso. Mas eu gosto muito da área, gosto bastante da área civil do direito. E o senhor bem sabe, porque é um civilista, né, bastante competente, que a área do direito, principalmente a esfera civil, é bastante extensa. Então, no nosso escritório, eu faço muito a questão de direitos reais e possessórios, então a questão da regularização fundiária, né, o uso capião, que é uma área que eu gosto muito e que tem um pouco a ver com essa questão também social que eu gosto tanto de lidar, que é a questão da moradia, né? Mas a gente faz tudo dentro da área civil. Agora, eu acho que é importante o advogado se especializar, porque senão a gente fica que nem o pato. Nada corre e voa, mas não faz nenhum dos três bem feito. Perfeito, doutora Manuela. A gente que tem acompanhado a carreira da senhora, nós percebemos que a senhora não é aquela pessoa movida pelo dinheiro, né, pelo vil metal. A senhora trabalha, na verdade, com uma finalidade social muito grande, voltada para as famílias carentes. Não importa se a pessoa tem dinheiro para pagar, bateu na porta do seu escritório, eu sei que a senhora atende, e isso, para nós, advogados, é um exemplo num país em que se diz que a atividade da advocacia não é mercantilista, quando nós sabemos que é uma hipocrisia, porque na verdade ela é. Sim. Mas continuamos aqui essa questão da violência contra uma mulher, e é uma pergunta recorrente. As questões envolvendo as mulheres, aqui em Sorocaba pelo menos, têm recebido respaldo das autoridades quando se trata de violência contra a mulher, doutora Manuela? Olha, doutor Joel, é até complicado falar um pouco dessa questão, porque a violência em si não é de Sorocaba só, não é do Brasil, infelizmente ela caminha junto com a história da humanidade. Mas em Sorocaba, embora a gente tenha toda uma rede de atendimento, nós temos uma delegacia da mulher, que foi a primeira delegacia do interior do estado de São Paulo, né? Nós temos um centro de referência da mulher, onde as mulheres podem ser orientadas dos atendimentos. Nós temos um juizado especial da vara da violência doméstica, que foi também um dos primeiros do interior. Nós temos uma casa-abrigo, onde as mulheres podem ser abrigadas, né, que é o Sim Mulher, e temos o CERAV, que é o centro que vai tentar tratar esse agressor. Então nós temos essa rede de atendimento. O problema é que às vezes a rede ela não atua compartilhando informações, ou muitas vezes acaba esse atendimento sendo feito não a contento. Por exemplo, a DDM hoje atende de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. E a gente sabe que a violência contra a mulher ocorre principalmente após as 18 horas e aos finais de semana e feriados. Então essa mulher, muitas vezes, que sofre a violência, mais de 70% dos casos, ela fica sem um atendimento específico, ela vai cair num plantão judicial e, invariavelmente, às vezes é muito mal atendida, porque espera horas, muitas vezes ali está machucada, às vezes violentada sexualmente e está exposta a isso. Então, assim, hoje a gente tem os equipamentos, mas falta melhorar. E melhorar em que sentido? Principalmente trabalhando a questão de trabalhar melhor o pessoal que atende. Né? Porque, infelizmente, trabalhar com violência, a gente precisa ter um olhar de compaixão e muitas vezes não é isso que acontece. Verdade, doutora Manuela. Quando a doutora Emanuela fala sobre DDM, ela se refere à Delegacia de Defesa da Mulher, né, doutora Manuela? Exatamente. E apenas para esclarecer ao público telespectador, né? Os advogados nós sabemos disso. E só um detalhe, é o único estado da nação que recebe esse nome, porque os demais estados são os DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher. Devia ser, porque a mulher não quer defesa, a gente quer atendimento de qualidade. Perfeito, doutora. Como nós estamos tratando de várias formas de violência, né? E violência contra a mulher não é somente agressão física, eu gostaria que a senhora falasse se na esfera profissional ainda existe essa violência, porque não deixa de ser uma violência, né? Ou se duas pessoas exercem a mesma atividade profissional, se eles têm iguais salários. Gostaria que a senhora falasse a respeito disso. João, é interessante o senhor tocar nesse assunto, porque assim, quando a gente fala que ainda existe uma cultura machista e patriarcal, onde as relações entre os gêneros, né, masculino e feminino, elas não são igualitárias, as pessoas falam, mas isso acontece? Será que a mulher ainda continua recebendo menos que o homem? Isso acontece. Então, existem pesquisas, inclusive pesquisas importantes, tanto do IBGE quanto do IPEA. O Instituto Patrícia Galvão também fez uma pesquisa recente que fala que as mulheres que têm o mesmo grau de escolaridade, que ocupam o mesmo cargo de projeção numa empresa, chegam a ganhar até 30% menos. E tem uma pesquisa, mas que é informal também em relação a advogadas,
e advogados, que advogados têm um salário ainda maior do que as mulheres advogadas. Isso porque hoje nós somos a maioria de inscritas na nossa ordem, que não pode continuar acontecendo. Bom, quando a senhora se refere ao advogado, a senhora fala do advogado contratado, do advogado empregado, contratado, né? empregado. Isso, aquele que presta serviço através de uma CLT, né? Então é aconselhável que a mulher, né, a profissional do direito, após um certo tempo, ela venha montar o seu escritório e tal, para que ela possa cobrar os mesmos valores que estão ali na tabela da ordem, né, doutora? Aliás, acho que talvez uma das poucas profissões em que a mulher ainda consegue ter essa escolha de ser uma profissional liberal e muitas vezes se destacar tanto ou até mais do que o homem. Perfeito, doutora. Uma outra pergunta também que não quer calar, né? As mulheres, elas aprenderam ou vêm aprendendo a reclamar perante as autoridades, e as autoridades voltam a perguntar, elas têm sido receptivas? Doutor Joel, complicado. Quando eu comecei a trabalhar com a questão da violência contra a mulher, isso já lá em início do ano 2000, eu recebia muitas mulheres na faixa de idade de 28, 30, 40 anos, até 60 anos. Hoje eu tenho recebido denúncia de mulheres de 16, 17. Antes eram as mulheres casadas que sofriam a violência doméstica e familiar. Hoje as namoradas passaram a sofrer. Só que, infelizmente, ainda a mulher é relutante em denunciar. Por quê? Primeiro porque ela é exposta a uma sociedade que muitas vezes vai ridicularizar. Ela não quer expor, às vezes, o pai do seu filho. Muitas vezes a questão religiosa também impera nessa questão. E também a questão econômica. Muitas mulheres ficam nesse ciclo da violência e aturam uma relação abusiva e violenta porque ela não tem poder financeiro para poder se ver livre do companheiro. Então, a mulher, embora ela esteja um pouquinho mais empoderada e procurando uma autonomia, ainda é muito grande o número de mulheres que sofrem violência e permanecem nesse ciclo da violência por conta de não ter ainda um empoderamento suficiente para sair disso. Muito bem. Bem, fica aí o recado da doutora Manuela. Tem que reclamar sempre e não deixar para depois sair desse ciclo vicioso de bater e apanhar, ou mais apanhar do que bater. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e retornaremos a seguir. Não saia daí, continue nos assistindo. Entretenimento, informação, bom humor e música. Muita música. Ipanema. Ouça. When I see you again. Hoje eu vou deixar tudo pra lá. Vivendo um sonho em paz, mostrar como é que se faz. Hoje eu vou deixar assim que se faz. Ipanema. Ipa. Bem, retornando ao programa O Veredito, que nós estamos apresentando hoje com a ilustre figura da doutora Emanuela Oliveira de Almeida Barros, mais conhecida como doutora Emanuela Barros, advogada, professora universitária, uma militante aí dos direitos em defesa da mulher e de outras áreas do direito também, mas especificamente é a advogada que simboliza a mulher aqui em Sorocaba na defesa da mulher violentada. Certo, doutora Manuela? Certeza. E gostaria de fazer mais uma indagação para a senhora, né, de dizer qual a forma de conscientização da mulher para enfrentar essas formas de violência contra ela, doutora. Né? A gente sabe que existe um emaranhado de órgãos, de locais e tal, que nós vamos chegar lá ainda. Mas como fazer? Quais as formas para enfrentar essa violência contra a mulher? Doutor João, olha, não tem fórmula mágica. Se eu falar para o senhor que a gente vai conseguir resolver o problema da violência contra a mulher ou a violência como um todo, a gente não estaria divagando. Mas assim, o que ajuda muito é primeiro a mulher ter consciência dos seus direitos, né? Do que ela pode, que hoje existe uma lei Maria da Penha que ela pode se utilizar para poder denunciar esse agressor e uma lei que efetivamente pode coibir essa violência e punir o agressor.
Depois ela tem que se sentir, primeiro, amparada pelos órgãos, né, legais, tanto judiciais, como os de Secretaria de Segurança Pública e até assistenciais. Porque muitas vezes essa mulher fica aí jogada, às vezes na rua, e ela precisa de uma assistência. E o mais importante de tudo isso é uma mudança, isso a longo tempo, né? Uma mudança cultural dos padrões sociais. A gente precisa entender que a questão da violência de gênero, da violência contra a mulher, ela é fortalecida pela questão cultural patriarcal. Enquanto nós não tivermos relações igualitárias entre homem e mulher, sempre a violência contra a mulher ela vai florescer, ela vai se expandir, ao ponto de a gente chegar hoje no Brasil de que a cada 1h30 uma mulher é assassinada. E aqui em Sorocaba, né, a gente tem um índice altíssimo da violência, porque no Brasil a cada 15 segundos, né? E em Sorocaba a cada 1h30 uma mulher é agredida. E a gente tem um índice, por exemplo, de estupro, que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, e em Sorocaba a cada 2 dias uma mulher. Isso porque são índices subnotificados. Então, o que vai fazer com que essa mulher rompa a barreira da violência? Primeiro, é o conhecimento do poder que ela tem, dos direitos dela, e segundo, na mudança cultural que tem que ser para toda a sociedade. Pois não, doutora. A senhora tocou num tema extremamente importante, nessa questão da violência contra a mulher, as entidades, a polícia, o judiciário, tudo aí preparado, né, para poder atuar em defesa da mulher, desde que ela vá à procura desse direito. Mas nós sabemos que há algum tempo atrás as mulheres apanhavam e tal, quando foram criadas inúmeras delegacias de defesa da mulher no Estado, e depois, em um determinado momento, algumas por temor do marido, outras por necessidade, retornavam até a delegacia e dizia que não foi nada daquilo, que falou no momento de raiva e tal, e era arquivado o inquérito. Aí surge a doutora Maria Berenice Dias, né, com essa famosa lei Maria da Penha. Eu gostaria que a senhora falasse alguma coisa a respeito, o que mudou antes e depois com o advento dessa lei, doutora? Olha, a Lei Maria da Penha agora, né, inclusive agora em agosto, a gente completa 10 anos de Lei Maria da Penha. Ela é considerada pela ONU, doutor Joel, uma das 3 leis mais importantes de direitos de defesa da mulher. Né, uma lei que ela vem mudar totalmente o paradigma da questão da violência doméstica, né, da violência intrafamiliar, porque ela traz para a questão judicial, ela traz para a questão social a questão da violência. Antes a gente tinha a violência doméstica como aquele crime de marido e mulher que ninguém metia a colher. Hoje a gente sabe que a questão da violência contra a mulher ela é uma questão de saúde pública, ela causa danos não só para as pessoas envolvidas, mas principalmente também para o Estado. Né? E a Lei Maria da Penha ela foi muito benéfica para trazer, primeiro, o que é a violência e determinar cada tipo de violência. A violência física, a violência sexual, a violência psicológica, a violência moral e a patrimonial. Porque a gente que advoga no direito de família, o senhor sabe, o senhor faz muito bem isso, era muito difícil antes, por exemplo, como você falar que um marido, por conta da questão do débito conjugal, que vigorou até 2006, por conta da Lei Maria da Penha, não abusava sexualmente da mulher, sendo que até 2006, pela justiça, né, se considerava que isso era um débito conjugal, a relação sexual, mesmo que forçada dentro do matrimônio. Né? A questão patrimonial também, porque como a gente entrava com uma ação de arrolamento de bens e muitas vezes não acontecia nada. Hoje você entra com um pedido, né, uma medida protetiva, falando de que existe o perigo da questão patrimonial e muitas vezes através de uma liminar você consegue aí ter essa constrição dos bens. Então ela é muito mais eficaz, mas ela precisa ser bem aplicada. E infelizmente a gente ainda vê algumas decisões de que distorce um pouquinho a lei ou tem uma interpretação mais estendida ou tenta se dar uma conotação menos legalista e menos formal, que vai desvirtuando a questão da lei. Mas é uma lei maravilhosa e acaba ajudando inúmeras mulheres no nosso Brasil. Muito bem, doutora Manuela. É uma questão extremamente importante colocar isso para o nosso público, né? Porque essa questão envolvendo a obrigação conjugal, né, da mulher, que servia até de
de motivo para a interposição de um divórcio e falar que a mulher estava negando o corpo e tal. É uma situação ali apenas entre os dois, etc. E hoje já é uma situação que a mulher está protegida pela lei, não é verdade? Exatamente. Então, uma situação seguinte, não é porque casou que o cara ele é dono do corpo da mulher. O dono do corpo da mulher é a própria mulher. Isso é bom que o público, o telespectador, tenha conhecimento disso. Mas saindo, doutor, aqui da Lei Maria da Penha e adentrando em outra esfera, como a senhora é uma mulher, é uma militante, né? E nós sabemos que existem as promotoras legais populares. Qual a finalidade dessa entidade, doutora? João, é muito importante o senhor falar nessa questão, né? O PLP, que é o Promotoras Legais Populares, ele vai levar para essas mulheres, principalmente das comunidades mais carentes de uma cidade, conhecimento de toda, né, então, conhecimento jurídico, conhecimentos na área de saúde, conhecimentos na área da educação, direito e cidadania, e vai empoderar essa mulher para que ela seja ali no bairro dela uma propagadora de direitos, de cidadania e também uma pessoa que vai defender outras mulheres e toda a comunidade como um todo de qualquer tipo de situação que seja contrária aos interesses legais daquele povo. E esse é um programa muito importante, até queria fazer uma menção aqui à doutora Maura Roberti, né, que foi também, o senhor ajudou bastante na implementação desse curso. E já há alguns anos, ou mais de uma década aí que a gente está, nós estamos já na 14ª turma esse ano, né? Maravilha. E cada vez mais eu me apaixono pelo curso, porque lá falo da questão da violência contra a mulher, mas ali, muitas vezes, ela tem possibilidade de ter conhecimento que ela não teria numa faculdade. É importante, é uma formação de líderes, uma formação na verdade, de né, líderes. doutora? A senhora disse lá no início, no primeiro bloco, a respeito do SEREM. O que é o SEREM? E qual o seu papel? Certo. Então, o SEREM ele é o Centro de Referência, né, da Mulher. Ele é um braço da Coordenadoria da Mulher, né? O município ele tem esse setor para atender de forma assistencial a mulher que esteja sofrendo uma violência, qualquer tipo de violência. Então, o SEREM em Sorocaba ele funciona da seguinte forma: ele tem um atendimento de psicólogos e de assistentes sociais, na qual ele vai encaminhar essa mulher ao órgão público que esteja precisando, por exemplo, na delegacia ou uma casa-abrigo. E só uma coisa que eu acho que a gente perdeu um pouco, porque nós tínhamos advogados, né, advogadas dentro do SEREM. Inclusive, eu fui a primeira advogada do Centro de Referência da Mulher de Sorocaba. E eu acho que faz muito falta esse serviço. Porque por mais que a gente não tenha a função ali de acabar exercendo o mundo de advogado, mas a orientação jurídica para essa mulher é fundamental, no sentido de quais documentos que ela precisa, qual órgão que ela tem que procurar. Evita, muitas vezes, a via-cruzes da mulher ficar indo de um lugar para o outro e não obter o recurso necessário. Então, o SEREM está atuando, hoje atende aqui na Juscelino Kubitschek, é um órgão de excelência, mas está faltando esse olhar jurídico que é tão importante aí na luta contra a violência. E as advogadas que trabalham, advogados que prestam serviço lá no SEREM, são todos voluntários, né, doutora? Então, exatamente. Na época existia um convênio, mas hoje não pode mais, até por conta disso, porque existe ainda aquela questão da advocacia pro bono, que hoje a gente já, né, o novo Código de Ética decidiu, ficou suspenso. Mas eu acredito que deveria voltar, porque garanto que em Sorocaba existem muitas advogadas que teriam o maior prazer em poder auxiliar e doar um pouquinho do seu tempo. Aí está o diferencial, né? A doutora Manuela se doa, né? E nem todas fazem isso, mas existe um grande grupo de pessoas interessadas, basta aí um convite, vai aí ao SEREM uma dica, né? De procurar manter contato com a doutora Manuela, que ela pode arranjar mais algumas pessoas para ajudar. O outro é mesmo, doutor, que a prefeitura faça um concurso público nessa área. Algumas prefeituras do estado de São Paulo já tem tanto o advogado do CREAS como o advogado do centro de referência, do idoso, da mulher, da criança, que está no SUAS, e isso daí também seria um espaço também para o jovem advogado que quer ingressar no serviço público. Perfeito. Doutora Manuela, quando nós falamos em violência contra a mulher, como já dito aqui, nós abrangemos todas as formas, profissional, física, doméstica, né? E também a questão muito comentada pela mídia, de uma forma geral, a respeito da violência sexual de crianças, adolescentes. Aqui em Sorocaba, isso ocorre também com frequência, doutora?
Infelizmente sim, doutor Joel. Eu advoguei também por 6 anos no CREAS, que era o Centro de Referência Especializado em Ciência Social, que era o órgão responsável para atender crianças e adolescentes vítimas de violência. Eu atendia, em média, 4 casos novos por semana. Trabalhei lá 6 anos, então o senhor imagina quantas crianças a gente, infelizmente, teve a oportunidade de atender. Lá eu atuava numa função importante, que era assistente de acusação desses processos, que era inclusive era um programa do governo federal, chamava Projeto Sentinela, que foi instituído através da CPI da pedofilia. Por quê? Porque a gente foi detectado através dessa CPI as regiões onde esses crimes, né, de violência eram altos. E Sorocaba é um altíssimo índice. Por quê? Porque Sorocaba, infelizmente, tem um histórico de violência intrafamiliar muito grande, que a gente também chama de incesto, mas também tem uma exposição dessas crianças muito grande na questão das rodovias. Por aqui passam algumas rodovias. Então, a questão relacionada à exploração sexual e a questão, infelizmente, do tráfico de pessoas acaba proporcionando essa questão da violência contra a criança. Aqui em Sorocaba, inclusive, a gente já deflagrou algumas quadrilhas especializadas em aliciar menores para que seja feito pornografia infantil. Nossa, doutora. Doutora, nosso tempo é extremamente limitado. Eu vou dar 30 segundos para a senhora para as suas considerações finais. Obrigada, doutora. Bom, olha, eu agradeço de coração a oportunidade de ter participado de um programa tão importante que nem esse. Agradeço a oportunidade de estar do lado do Dr. Joel, com uma pessoa que eu aprendi a vida inteira. Sempre falo que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar nessa questão do social na AB Voz Bairros. E dizer para todas as pessoas, principalmente para as mulheres que estão aqui, que não deixem de denunciar. O 180 é o Disque, é gratuito, né? Você vai ligar e não precisa se identificar. E quando a gente deixa de denunciar, algumas vidas podem ser perdidas. Então, agradeço muito e fico muito feliz de estar falando de um tema tão importante como esse. Bom, doutora Manuela, chegando ao final, nós agradecemos imensamente a sua participação, uma participação maravilhosa, esclarecedora, né? E esse programa, O Veredito, ele é transmitido pela ITV, canal 24 da NET, todas as segundas-feiras. Depois, durante a semana, há reprises. E é uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco. Em outras vezes, nós estaremos aqui. Mas eu me dirijo a você, meu caro telespectador. É a você que eu agradeço, você que nos assiste, você que irá dar o veredito final a respeito desse nosso programa. Muito obrigado.